Nós estamos já chegando no finalzinho da nossa série Igreja do Jeito de Deus. É a nossa série. E quem, se de repente você não tem acompanhado essa série desde o início, eu quero estimulá-los, encorajar vocês a observarem. Obrigado, Pablo. Eu quero estimular os irmãos, os amigos que possam depois acompanhar pela internet essa série. Estamos colocando todos os vídeos lá. Eu acho que já foram 13, essa eu acho que é a 14ª. Tito capítulo 3, nós vamos falar hoje. Nós temos essa série, o título, né? Igreja do Jeito de Deus. E hoje, o nosso título é Por uma Igreja Saudável. Baseado aqui nos versículos 9 até o versículo 11. Tito capítulo 3, versículo 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tito 3, 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesmo está condenada. Amém. De misericórdia para estes. Irmãos, na tentativa de combater o exclusivismo religioso, o exclusivismo do cristianismo, aliás, deixa eu dar meia volta aqui, preciso fazer essa afirmação. O cristianismo diz que ele é a única religião verdadeira, certo? O cristianismo diz que esta é a única religião verdadeira. Porque se baseia no seu fundador, que é o Senhor Jesus Cristo, que diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só que, na tentativa de ter um universo mais plural, e aí pluralidade em várias áreas da vida, de ideias, pluralidade nas relações, enfim. E aí surge também o pluralismo religioso. No pluralismo religioso, na prática, o pluralismo religioso tem como uma das premissas dizer que todas as religiões são verdadeiras, possuem verdade, todas as religiões são boas. Você já deve ter ouvido alguém dizer que toda religião leva a Deus, né? Então, se todas as religiões são boas, são verdadeiras, todas devem ser toleradas. E isso é fato. Nós devemos tolerar toda e qualquer religião. Só que, baseado nessa ideia, alguns pensam que igrejas precisam ser tolerantes com todos, no sentido de fazer vistas grossas para com o erro doutrinário ou com relação ao mau comportamento que vem dos erros doutrinários. Então, se todas as religiões são boas, verdadeiras e tal, eu não preciso criticar nenhuma, eu não posso fazer proselitismo de nenhuma igreja, de nenhuma outra pessoa, porque isso é ser intolerante com as outras religiões. Então, quando uma igreja ela age de uma maneira mais enérgica em relação aos membros, por exemplo, membros indisciplinados, pessoas que estão, de fato, em pecado com suas ações, nós estaríamos sendo intolerantes. Quando a igreja diz, olha, isso que você está fazendo é errado, é pecaminoso. Então, as pessoas não poderiam falar isso. Isso é ser intolerante. Isso machuca, palavras machucam, né? Eu brinco com minha esposa, às vezes, quando fala alguma coisa, eu digo, Elaine, palavras machucam. E ela diz, deixa de besteira. E pronto, para de machucar. Mas uma igreja enérgica, que vai disciplinar pessoas ou excluir pessoas, vai ser vista como uma igreja intolerante e radical. Agora, se nós observarmos o padrão de Jesus Cristo ensinado, que é ensinado aqui pelo apóstolo Paulo,
nós vamos perceber que o padrão bíblico é de agir com firmeza contra tudo aquilo que atrapalha a missão da igreja de Deus. A manutenção da saúde da igreja demanda que nós evitemos e rejeitemos aqueles que agem contra a igreja, contra os padrões de Deus. Paulo usa duas palavras aqui, em Tito capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, ele usa duas palavras. No versículo 9 ele diz, evita discussões insensatas. E no versículo 10, evita o homem faccioso. Ou seja, a manutenção da saúde da igreja demanda que nós evitemos e rejeitemos aqueles que agem contra ela. E nesse texto nós podemos perceber duas coisas que nós precisamos evitar e rejeitar a fim de manter a saúde da igreja. Primeira coisa que Paulo descreve aqui no versículo 9 é que nós devemos evitar debates insensatos. Devemos evitar debates insensatos. Vou ler novamente o versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Como a gente pode perceber durante nossa exposição nessa carta, Tito foi um líder que foi selecionado pelo apóstolo Paulo para colocar em ordem, isso é dito no capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, Paulo deixou Tito em Creta, na ilha de Creta, para que ele pusesse em ordem as coisas restantes. Ou seja, na fundação daquela igreja, a obra estava, assim, era uma igreja iniciando, recém-plantada, e precisava de alguns passos para ser uma igreja firme, forte, uma igreja segundo Deus, que é o título da nossa série, Igreja do Jeito de Deus. Então, colocar em ordem a igreja passaria por algumas etapas, dentre elas a escolha de líderes que fossem bíblicos, líderes irrepreensíveis, líderes cujo caráter pudesse servir de inspiração para os demais. Como a gente vai notar na carta, Paulo diz que o líder ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que crie seus filhos que não são acusados de dissolução, que não são insubordinados. Os líderes, os pastores, eles devem ser irrepreensíveis como despenseiros de Deus, no sentido de que eles não podem ser arrogantes, irascíveis, eles não podem ser dados ao vinho, não podem ser violentos, pastores não podem ser briguentos. Isso já desqualifica um pastor, uma pessoa briguenta. Vocês conhecem algum pastor briguento da mídia? Acho que não, né? Mas pastores briguentos são desqualificados para o ministério, certo? Pastor não pode ser cobiçoso, não pode ser ganancioso, mas ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, justo, piedoso. Isso está tudo no capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9. Ele tem que ser apegado à palavra de Deus. Por que tudo isso? Por que o pastor tem que ter aquelas características? Eu falei que, repito, ele serve de inspiração para os demais. Ele é padrão para as outras pessoas. Mas também é porque a gente vai ver isso no capítulo 1, versículo 10 em diante, que existem muitos insubordinados, existem homens que se infiltram no meio da igreja para propagar falsos ensinos. E pastores são necessários para que a igreja seja resguardada pelo cuidado pastoral. Né? A igreja precisa de líderes irrepreensíveis e piedosos que possam pastorear a igreja com cuidado doutrinário e sejam capazes de batalhar na linha de frente contra o falso engano, contra o engano dos falsos mestres. Pastores trabalham na linha de frente para combater falsos ensinos. Isso é interessante. Pastor da minha igreja, certa vez chegou um homem, do nada ele disse, pastor, eu trouxe umas fitas, eu sou cantor, ninguém conhece ele, ninguém sabia quem era, eu trouxe umas fitas, eu acho que foi fita na época, trouxe umas fitas, era outro pastor que não está lá hoje, na nossa igreja em Barbalha. Eu trouxe umas fitas, isso da época da fita, ó. Trouxe umas fitas, eu sou cantor e tal, eu queria cantar umas músicas aqui. Aí o pastor, eu nem te conheço, eu não sei quem você é, como eu posso te dar a abertura para você cantar aqui? Nós não conhecemos você, nós não sabemos quem você é.
E ele explicou para ele como funcionava as coisas lá e tal. Isso é um cuidado. Não é porque uma pessoa diz que é cantor, que é conhecido por aí, que chega na igreja e já pode receber esse tipo de abertura. Nós temos que ter cuidado. Aí outra vez foi um homem, eu já contei essa história, um homem que defendia que a única Bíblia correta era da tradução da Corrigida Fiel, baseada na King James, né, da Inglaterra. A versão de 1611, se eu não estiver enganado. Então, a única versão da Bíblia correta era aquela. As outras são Bíblias do diabo. A minha aqui, pronto. Eita. Né? Só labareda aqui. É do diabo. Aí ele chegou na igreja uma vez querendo se infiltrar para levar alguma palavra lá para a igreja. E o pastor, conhecendo ele, começou a discutir com ele e disse: você não entra aqui não. Eu conheço você. E pronto, botou para correr. Então, pastores são necessários para a igreja para lidar com esse tipo de situação, porque muitas vezes as pessoas são ingênuas em não perceber o mal entrando na igreja. E abre a porta. Não, pode vir, pode chegar. Né? A gente tem aqui, nesse texto que a gente leu, Tito 3, versículo 9, um perfil daqueles que estavam plantando na igreja de Creta, plantando discussões insensatas. Esses falsos mestres, Paulo já vai falar sobre isso no capítulo 1, versículo 14. Esses falsos mestres, eles estabeleciam regras, e eram regras judaicas. Eles mantinham regras que já tinham sido extintas pela nova aliança. Veja, nós temos na Bíblia 2 testamentos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. De onde é que vem essa ideia de antiga? É só você ler Hebreus. Hebreus fala da primeira aliança como antiga. É até antiquada, ele fala, Hebreus. E a nova aliança, o Novo Testamento, apresenta uma nova ordem, não mundial, mas uma nova ordem para o povo de Deus, no trato de Deus com as nações. Esses falsos mestres, eles estabeleciam regras. Paulo vai chamar essas regras de fábulas judaicas e mandamentos de homens, lá no capítulo 1, versículo 14. Eles diziam que os crentes tinham que cumprir essas regras para que fossem mais santos. Se você quer ser uma pessoa mais pura, você quer ser uma pessoa mais santa diante de Deus, você precisa seguir essas regras, esses mandamentos. Você precisa guardar certos dias da semana para você ser uma pessoa mais santa. Certas festividades judaicas, certas práticas judaicas para ser uma pessoa mais santa. E nós sabemos que parte daqueles homens eram judeus. Capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer que dentre eles tinha homens da circuncisão, ou seja, eram judeus. E o problema não era ser judeu, certo? Mas é porque queriam impor no seio da igreja elementos do judaísmo, com a tentativa de conciliar o cerimonialismo do judaísmo com a liberdade cristã. Então, aqui no verso 10, como eu disse, verso 9 e verso 10, tem a palavra evitar, evita, evita. Evita discussões insensatas, versículo 9. E no versículo 10, evita o homem faccioso. São duas palavras diferentes, embora na nossa versão aqui, pelo menos na minha, não sei na sua aí, aqui aparece como um sinônimo, né? Evita, evita. Mas são duas palavras distintas. Essa palavra evita, no versículo 9, significa mover-se para o lado com o propósito de evitar. Então, você cerca a pessoa. Sabe quando. Se desviar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram aquela triste situação onde você tem que evitar uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que é direto falando besteira. E ela vem se aproximando. Aí você finge que não viu e começa a olhar outra coisa. Para fingir que não viu. Certo? Ou você está andando na rua e a pessoa está vindo ao seu encontro na calçada, mesma calçada. Você avistou ela não lhe viu. E você? Vou lá para o outro lado. Vou entrar aqui nessa loja. Né? Eita, vou entrar aqui nessa loja. Aí entrou, era uma loja maçônica. Eita, deu errado. Mas, enfim, você tentando se livrar da pessoa. Né?
Tem uma expressão no boxe, né? Esquivar-se. Para evitar um golpe sem usar os braços, no boxe, os lutadores usam a técnica da esquiva. É uma técnica defensiva, né? Eu não sei os termos, mas assim é direita, né? Direito? Ou direto, né? Direto? Tá vendo como eu não sei? Direita é faculdade. Você vem direta, aí o cara faz, né? Aí dá outra, faz. Faz aquele pontinho, né? É se esquivar para não levar o golpe. E é essa a ideia. Quando o perigo chega, nós precisamos exercer essa capacidade de se afastar dele, evitar, passar longe. Então, os debates insensatos, essa expressão aqui, discussões insensatas, parece se referir aos problemas que os falsos mestres estavam causando na igreja. Essas controvérsias não deveriam, aliás, os líderes da igreja não devem ter que estar sempre lidando com os falsos mestres como parte da agenda deles. O que eles podem fazer em primeiro lugar, evitar, para não precisar estar sempre tendo que lidar com situações dos falsos mestres. Eu ouvi aqui de algumas pessoas, de alguns irmãos aqui, histórias de uma mega igreja aqui em Campina Grande, que tem sua sede aqui em Campina Grande. Uma grande igreja, todo mundo sabe qual é, mas essa igreja, para que ela crescesse, eu estou usando aqui o nome igreja, enfim, se alguém for de lá, me perdoe, mas essa grande igreja, para crescer no seu início, ela teve que pescar gente de várias igrejas com discussões, com grupos de estudos, propondo novas ideias, das quais a Bíblia não fala. E pessoas de várias igrejas foram perdendo membros e membros e membros para crescer essa denominação. Paulo diz, evite ouvir conversas tolas de falsos mestres. Isso é um problema grave, gravíssimo. Eu vi isso de perto na minha igreja lá no Ceará, quando chegou chegou um camarada lá na cidade com novas ideias, né, sobre igreja, tal, com conversinhas. E alguns irmãos que queriam ser mais assim, queria que o pastor chamasse mais para fazer alguma coisa na igreja, viram que aquele irmão que chegou lá na cidade estava dando espaço para que outras pessoas pudessem servir mais. Aí esses irmãos, com olho grande, na verdade, para estar na liderança, para estar à frente, começaram a ir, levaram a família, foi outro. Esses irmãos nunca mais foram os mesmos na sua fé cristã. Até suas famílias. Tem sempre dificuldade. Porque bagunçou a mente. Evite discussões insensatas. Paulo vai falar de genealogias, que é uma coisa que a gente precisa evitar. Evite genealogias. E essa expressão genealogias nos remete àquelas que fala sobre descendência e ascendência das pessoas, dos personagens bíblicos. E é possível que a ascendência genealógica fosse um motivo de orgulho no meio daquelas pessoas que estavam surgindo ali em Creta. As pessoas diziam o seguinte, olha, eu sou da descendência de Benjamim, eu tenho... Está aqui o papel aqui descrevendo, comprovando, eu sou descendente da tribo de Benjamim. A outro dizia, não, mas eu sou descendente da tribo de Judá. Olha só. Eu sou descendente de não sei o quê, eu sou descendente disso aqui. E era motivo de orgulho no meio da igreja. Além disso, genealogias também eram usadas para legitimar a inclusão de um indivíduo num grupo ou uma sucessão de alguém em alguma função. Então, dependendo de qual genealogia você fizesse parte, você tinha algum privilégio no meio da igreja. E o que é isso se não é segregação? O que é isso se não é acepção de pessoas? Discriminação. Né? Então, Paulo fala sobre isso quando ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, sobre genealogias também.
Provavelmente esse era o problema que acontecia na igreja em Éfeso. Então, era uma forma de excluir pessoas, de separar pessoas e outras se orgulharem no meio da igreja. Então, não era só uma discussão religiosa, uma discussão teológica. Mas a prática dela levava ao distrato de pessoas. Também, Paulo vai falar de contendas, evite contendas. A contenda, que pode ser traduzida aqui como rivalidade, e eu vi em espanhol, que pode ser traduzido também como rinha. Rinha de galo, né? Eu lembrei de rinha de galo. Tem pessoas que gastam várias doletas aí para briga de galo, né? Não sei como é que está hoje em dia. Eu acho que deve ter bet de galo também, né? Bet de galo. Enfim. Mas evite contenda, rivalidade, a fim de que a saúde da igreja permaneça intacta. Uma pessoa que ama a sua igreja vai evitar qualquer tipo de briga. Isso não quer dizer que a pessoa vai evitar qualquer tipo de conflito ou de discussão. Veja bem, não é que a gente não possa discordar uns dos outros, não é que a gente não possa confrontar uma pessoa, mas que nós não podemos brigar por qualquer situação, ou nós devemos evitar que qualquer situação se transforme em rancor, mágoa e intriga, que é o que mais acontece. Acontece o contrário. As pessoas confundem confrontar uma situação pecaminosa. Irmão, isso que você fez foi muito feio, isso é pecado. Não é? Confundem uma situação de confrontação com briga. E as pessoas levam para o lado pessoal. As pessoas não gostam. Você viu que o pastor pregou domingo? Isso ali foi para mim, está vendo? O pastor não gosta de mim. E tem pessoas que são assim, elas são impressionadas. Tudo que uma pessoa fala é contra ela. O pastor falou isso para mim. Uma pessoa fez isso. Foi sobre mim. E tudo é sobre a pessoa. Mas, e não é isso. Evite esse tipo de contenda. Não leve as coisas para o lado pessoal. Outra coisa que Paulo diz. Óbvio que as contendas aqui tem muito a ver com em relação às brigas da lei, né? As disputas em relação à lei. E aí Paulo vai acrescentar, evite debates sobre a lei. A própria genealogia já é um debate sobre a lei. Além disso, o que está em jogo aqui são os complementos à fé. Olha, você é cristão. Tudo bem, você aceitou a Cristo. Beleza, ótimo. Mas é preciso mais. Você precisa fazer mais alguma coisa. Vamos guardar o sábado. Vamos guardar festas judaicas. Vamos fazer a circuncisão. Não é? E isso gera o legalismo. O legalismo gera uma visão errada sobre nós e sobre os outros. Por quê? Uma das coisas que o legalismo faz com a pessoa faz com que a pessoa seja orgulhosa, soberba. Ela diz, eu faço mais do que aquela pessoa. Eu faço isso, aquilo, eu faço isso aqui, eu faço tantas coisas, e fulano não faz o tanto que eu faço. Eles deveriam agir como eu ajo. E a pessoa transforma um padrão pessoal numa regra para os outros. Gera orgulho. Gera debates sobre a lei. Por que a gente precisa se esquivar dessas coisas? Por que a gente precisa se esquivar dessas coisas? Paulo diz, pois não tem proveito. Ele diz no final do versículo 9, porque não tem utilidade e são fúteis, inúteis. Debate insensato, usando a expressão de ultraje a rigor, é inútil. Ao contrário do que é dito, veja o que diz o versículo 8. Volta aí para o versículo 8. Fiel a esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Eu falei sobre isso aqui na semana passada, que o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, a benignidade e a misericórdia de Deus que se manifestou a nós, nos leva a sermos pessoas cheias de boas obras. E o que é que boas obras fazem conosco?
Aliás, e qual a importância das boas obras? Paulo diz no final do versículo 8: estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Agora, e as discussões insensatas? São inúteis, não têm proveito. Ou seja, nos torna infrutíferos. Não geram vida mais operosa, cheia de boas obras. Debates inúteis não nos levam à oração, à leitura da Bíblia, do amor ao próximo. Veja que existem muitas pessoas no Brasil discutindo sobre calvinismo, arminianismo, infra, supra, sub, lapsarianismo. Muitas pessoas discutindo sobre vários temas da teologia, mas não oram, não lêem a Bíblia, não se santificam mais. Por quê? O debate pelo debate não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva a sermos mais operosos, pelo contrário. Só nos promovem. Ah, fulano venceu o debate, fulano venceu a discussão. Vi como fulano é inteligente. Vige. Mas não glorificam a Deus. E a gente precisa ter cuidado para não perder tempo com discussões das quais a Bíblia não é clara, com temas sobre as quais a Bíblia não é clara. E gastar tempo com isso. Isso só vai nos tornar pessoas nulas em obras. Segunda coisa que Paulo diz que nós precisamos fazer para manter a saúde da igreja, para manter uma igreja saudável, é que nós precisamos rejeitar aqueles que provocam divisão. Versículo 10, ele diz: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Para a manutenção da saúde da igreja, nós precisamos ser firmes em rejeitar pessoas com espírito subversivo, de divisão. Pessoas que já têm ali, já vai maquinando ali no seu coração um caráter divisivo, não sei se, acho que é isso, caráter divisivo, para dividir a igreja do Senhor. Não sei quantos aqui já passaram por situações de divisão de igreja, isso é muito triste. E passei por isso quando eu era criança. Eu deveria ter aí acho que eu tinha uns 8 anos, não, menos que isso. Mas eu lembro de tudo. Lembro de pessoas chorando, lembro de pessoas rancorosas, lembro de pessoas brigando, lembro de pessoas dizendo: a culpa é sua, você não sei o quê. Né? É triste. Isso pode vir de líderes mal intencionados, ou podem vir de pessoas, membros mal intencionados. O homem faccioso aqui, a expressão faccioso, é a palavra que dá origem a herege. A palavra grega dá origem à palavra herege. É uma clara descrição de uma pessoa que é considerada herege não apenas pelo que ensina, mas pelo que ela promove na igreja, que é a divisão. Esses homens querem dividir a igreja do Senhor, que ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, lembre-se de uma coisa: a igreja é do Senhor Jesus. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja já tem dono. Ele é o dono. Então a igreja não é minha, não é sua, para que a gente possa manipular, colocar nossas ideias e dividi-la, causar confusão. Ela é do Senhor Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz para ela. Certo? Ele é dono da igreja. Hoje em dia, as pessoas dão muito ouvido a gente com pensamentos heréticos, com aquela ideia de precisamos ouvir o outro lado. Não, nós precisamos promover o diálogo. E a palavra aqui, evitar, que eu disse que era diferente, essa palavra evitar, no versículo 10, indica que nós devemos rejeitar, recusar o homem faccioso. Quando uma pessoa na igreja surge com essa característica de divisão subversiva, e às vezes pode ser alguém
uma pessoa que se reúne com outros membros para falar mal da liderança da igreja. Já viu isso acontecer? Não, pastor, nunca vi isso acontecer. Que bom, maravilha. Mas já vi muito. Pessoas se reúnem para falar mal da liderança, do pastor, do diácono, para falar mal de outras pessoas. Tem aquela pessoa que é sempre do contra, nunca está bom. Pessoa que nunca está feliz porque as decisões que a igreja toma nunca são de acordo com o que ela gostaria. E essa pessoa, ela precisa ser notada. Ela tem uma característica perigosa de alguém que pode dividir a igreja do Senhor. Tem algumas pessoas, o meu sonho é que a gente possa implantar futuramente aqui pequenos grupos. De uma maneira mais... A gente tentou aqui, mas, enfim, faltou... algumas coisas. Mas, alguns pastores têm medo de pequeno grupo, por quê? Já é um trauma, né? Porque pequenos grupos têm líderes. O pequeno grupo tem uma pessoa que vai dar o estudo e tal. E alguns pastores têm medo ou ciúme de aquela pessoa ensinar determinado assunto e aquele grupo ali acabar saindo da igreja e se tornar uma nova igreja ali, começar uma nova igreja ali, no pequeno grupo. Eu entendo o trauma, né, de alguns, mas isso não deveria ser um problema numa igreja saudável. Agora, pessoas com esses pensamentos, né, causam intriga, está sempre soltando uma fala contra alguém, está sempre insatisfeito, nada que a igreja faz é bom, e está sempre mencionando isso para um ou para outro, precisa ser identificada. E aí Paulo vai estabelecer um passo a passo de como a gente vai lidar com essas pessoas. O padrão para lidar com tal pessoa, Paulo diz, evita um homem faccioso depois de admoestá-lo, primeira, segunda vez. Evitar é o quê? Eu botei uma expressão católica aqui, né? Excomunhão, mas a ideia é essa mesmo. Excomunhão, a ideia de evitar, de rejeitar, é de excomungar. É dizer, você não faz parte dessa igreja. Você não faz parte dessa igreja. Essa palavra advertência, eu coloquei aqui, tem aqui, depois de admoestá-lo, significa também advertir. Essa palavra grega é de onde dá origem a expressão aconselhamento noutético. Existe a psicologia, certo? A psicologia tem a sua prática, o seu exercício. E no cristianismo existe o aconselhamento noutético, que nós chamamos aqui carinhosamente de aconselhamento bíblico. O que Paulo está dizendo aqui é, quando uma pessoa é identificada com essa tendência de subverter, de causar divisão no meio da igreja, seja com falsos ensinos ou com comportamentos questionáveis, nós precisamos exortar essa pessoa, aconselhar essa pessoa, 1, 2 vezes. Essa pessoa precisa ser identificada e exortada. Algumas pessoas têm uma tendência a serem mais radicais ainda do que a própria palavra de Deus. E dizendo o seguinte, olha, pastor, a gente tem que ir logo para o terceiro passo aqui. Vamos expulsar da igreja. E a gente precisa ser bíblico. Calma. Primeira advertência, admoestação, aconselhamento. Vamos conversar com essa pessoa. Vamos colocar a palavra de Deus aí em ação. Aí a pessoa, não sei o que, não sei o que. Segunda advertência, aconselhamento, exortação, a palavra de Deus em ação. E a pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que é que a igreja faz? Rejeita o homem faccioso. Evita o homem faccioso. A ideia de Cristo, né? O modelo de Jesus Cristo, Mateus 18. Se o irmão pecar contra ti, vai, fala com ele. Tenta persuadi-lo. Se ele não te ouvir, vai de novo com outras pessoas. Se não te ouvir, leva à igreja. Não ouvindo a igreja declara que não concorda com a profissão de fé daquela pessoa. A profissão de fé daquela pessoa é mentirosa. Ela diz que é crente, mas ela não é crente.
Certo? E veja que Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado nos céus. Quando a igreja declara que uma pessoa é gentil e publicana, é isso que está acontecendo no céu. Essa pessoa não vive como cristã. Paulo vai dizer aqui, no versículo 11, que essa pessoa ela está pervertida, ela vive pecando e por si mesma está condenada. Quando a igreja excomunga uma pessoa, não é maldade da igreja, é maldade da pessoa. Ela não quer saber de Deus. É autocondenação. A igreja só está declarando isso. Nós não concordamos com a sua profissão de fé. Você se diz cristã, mas não é. Você não pode fazer parte de um corpo de cristãos se não age como cristãos. A ideia de Cristo, em Mateus 18, é justamente de promover a restauração de quem está sucumbindo à fé. E nós devemos buscar esgotar todas as alternativas, tentativas, para buscar aquela pessoa que está se perdendo. Paulo diz que essa pessoa está pervertida. A mente dessa pessoa está totalmente entregue ao pecado. E para manter a igreja pura, nós precisamos agir do jeito de Deus e rejeitar aqueles que atentam contra a noiva de Cristo. Para a gente refletir e praticar, a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é que o membro de uma igreja saudável não deve levar as coisas para o lado pessoal. O membro de uma igreja saudável não leva as coisas para o lado pessoal. Então, a não ser que o pastor esteja pregando assim, tem pastores que pregam, né? Mandando recado. Mas aí você já sabe, o pastor está com coisa comigo. Aí beleza. Não é o meu caso, né? Eu acho. Não é o meu caso, eu não acho assim. Eu tento pregar o que está aqui, né? E tento, de acordo com o que a gente vive na igreja, tentar aplicar. Mas não leve discussões, confrontação, exortação, não leve para o lado pessoal. A pessoa tem coisa comigo. Fulano tem algo contra mim. Cicrano falou isso, eu acho que foi para mim. Para com isso. Deixa de coisa. Se ajeita. Não leve para o lado pessoal. Segundo, discorde das pessoas, mas não as ataque. Bata no problema. Então, não ataque pessoas. Eu vi isso num filme, né? Odeio o jogo, não o jogador. Ok? Então, não bata nas pessoas. Bater no sentido de atacar as pessoas. Mas nos problemas. Quando for lidar com um problema, com uma pessoa, faça isso, como a Bíblia diz, amorosamente. Fale a verdade em amor. Eu sou do tipo de pessoa que fala as coisas na cara. Você é do tipo de pessoa que Deus não gosta. A Bíblia não diz para a gente falar a verdade na cara. Fala a verdade na cara. Diz para a gente falar a verdade em amor. E às vezes é preciso pensar um pouco mais se é necessário falar certas verdades. Ok? Mas vá no problema, não na pessoa. Terceiro, você pode estar errado. E não use seus critérios para julgar os outros. Você pode estar errado numa situação. Então não use uma percepção sua, uma ideia que você tem para julgar os outros e dizer, fulano era para ser assim, era para ser do jeito que eu faço. Se não fosse eu nessa igreja, ai meu Deus. Aqui nessa igreja aqui é eu, fulano e Beltrano. A gente é que segura o trabalho. Não é? Os outros não. Calma. Humildade. Você pode estar errado. E quarto, tenha paciência com quem está em pecado.
mas não feche os olhos. Que sentido aqui, irmãos? Você vê pessoas que estão em pecado, você não pode simplesmente jogar essa pessoa no lixo, dizer, como é que fulano é desse jeito? Como é que pode? Como é que um crente é desse jeito? Tenha paciência. A ideia de buscar admoestar o irmão. Agora, não feche os olhos. Às vezes, isso acontece às vezes quando é pessoas da família, está em pecado. Eu evito tratar da questão porque é da família. E eu já vi isso, né? Pessoas... A família contra a igreja, porque a igreja ia tratar de uma situação pecaminosa de uma pessoa. Só que o pai, a mãe não queria expor o moço, a moça, sei lá. Né? É da família. Às vezes uma pessoa que você gosta, ama, que está fazendo coisas erradas, atitudes erradas. Não feche os seus olhos. Vá para a pessoa e biblicamente diga, se conserta. Deus não te salvou para isso. Deus não enviou seu filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados para você agir desse jeito. Se conserta. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Paulo vai dizer isso, versículo 11 em diante. Enquanto nós aguardamos a bendita esperança da vinda do nosso Senhor Jesus. Aqueles que foram alvos da graça de Deus têm que viver do jeito de Deus. Então, tenha paciência com quem peca, viu? Tenha paciência. Não acredito, fulano fez isso de novo. É do jeito que tu é, que nós somos. Nós erramos direto. Então tenha paciência uns com os outros. Mas não feche os olhos. Identificou um padrão pecaminoso, uma tendência pecaminosa, um comportamento pecaminoso, chame para o canto e converse biblicamente. Exorte, não feche os seus olhos. Isso são requisitos para termos uma igreja saudável. Discipulado mútuo, exortação mútua. Pessoas preocupadas umas com as outras, não pessoas soltas. Cada um no seu canto, cada um faz suas coisas e ninguém se importa. Não é assim, igreja não é isso. Aqui é uma família. Essa igreja aqui é uma família. Essa igreja Baixo Regular do Catolé é uma família. Então aqui não tem espaço para isolacionismo, não. Para pessoas, eu quero ser do meu jeito e pronto. Não tem isso, não. Então, se você quer ser parte dessa igreja, viu, vocês quatro aí, quer ser parte dessa igreja, entendeu? Eu venho para ser família aqui, para ser cobrado, para cobrar, para ajudar, para errar, para falhar, para buscar, para cair, para levantar. Igreja é isso. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua graça, Deus, manifestada a nós através desse momento em que nós ouvimos a tua voz. Nos ajuda, Deus, a vivermos de acordo com o padrão da tua palavra, o padrão do Senhor Jesus, evitando que o pecado alcance alguma vantagem sobre a igreja do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça uns aos outros. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.